falar sobre o mercado imobiliário. E a nossa região nada mais é do que a principal no nosso país sobre isso. Não é, pai? Quem que a gente trouxe hoje para conversar um pouquinho? Olha, hoje estamos aqui iniciando mais um Nevescast. Esse que tem sido um podcast que nós temos conversado aqui com assuntos variados, área de negócio, e sempre nós trazemos uma pessoa especial. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber um amigo aí já de algumas décadas e que ele com certeza vai compartilhar conosco experiências nesse mercado imobiliário, com tantas coisas. Conversávamos um pouquinho aí de experiências desde uma lapiseira até alguns empreendimentos que ele tem feito. Recebo hoje aqui Leonardo Klauma. Que alegria te receber, Leonardo. Que bom, Marcelo. Quando você falou sobre o podcast, até eu falei assim, mas o que eu vou fazer no podcast, né? Daí você falou assim, compartilha a tua história. Sim. E aí eu digo que aquilo começou a voltar algo na minha cabeça, como eu iniciei isso e por que eu entrei nisso. Sim. E hoje tenho um pouquinho mais de experiência. Que legal. Queria, Leonardo, que você pudesse se apresentar aí, como é que é aí, né, tua família, teus filhos, tua idade. Fala um pouquinho para nós de você. Você não é natural aqui de Santa Catarina, né, Leonardo? Não sou natural de Santa Catarina, Marcelo. Vim para cá adolescente, com os 16 anos de idade. Sou casado com a Samara, tenho 3 filhos. Já sou avô, tenho 48 anos. Natural de Curitiba, né? Aham. E quando você hoje falou, esse ano, em agosto, completa 30 anos que eu iniciei o primeiro início na área imobiliária, aquisição de um imóvel. Eu falei ali, Leonardo, fala um pouquinho para nós essa história da lapiseira. Como é que foi? Porque isso, olha, é um insight, Leonardo, para quem está nos assistindo. Às vezes, meu Deus, como é que é esse negócio da área imobiliária? Porque nós estamos numa região, Leonardo, onde as pessoas ouvem falar muitos empreendimentos, investimentos, e às vezes, como começar disso? Fala um pouquinho para nós aí como é que foi o início dessa trajetória, por favor, Leonardo. Marcelo, como eu falei com vocês no início, né? Sim. E falei contigo é o seguinte, eu não sabia que eu tinha uma necessidade tão grande de uma independência financeira. Sim. Então, com os 8 anos de idade, eu queria ter uma aquisição de uma lapiseira. Porque meus pais não tivessem condições de me dar uma lapiseira. Mas eu usava o lápis enquanto meus amigos tinham lapiseira. Sim. E todos os dias meu pai me dava o dinheiro do lanche. Um dia eu cheguei para um colega de sala e falei assim, você não quer me vender essa lapiseira? Daí ele falou que sim. E ele falou lá o valor dele lá. 12 dinheiro da época, né? Sim. E eu fiz a conta que em 3, 4 dias de lanche eu podia ter a lapiseira. Não fiz o lanche, não tenho dinheiro, comprei a lapiseira. Quando eu tive a aquisição da lapiseira, eu fui descobrir que eu paguei muito caro pela lapiseira. Aí veio a primeira decepção em negócio. Então. Que negócio. Assim que aprende, né, Leonardo? E daí o que acontece? Aquilo me gerou uma indignação. Eu falei, puxa, comecei mal. Né? Com prejuízo. E não era o meu objetivo não era a comercialização, e sim ter uma lapiseira. Uhum. Aí eu peguei, a partir daquele dia, eu falei assim, eu vou vender essa lapiseira para alguém. Como eu comprei, alguém vai comprar. Legal. E aí vendi para um colega ali também da escola, e aí eu vi que o negócio poderia vender e comprar lapiseira. E o objetivo meu de comprar e vender lapiseira passou a ser custear o meu lanche, em vez de meu pai ter esse gasto comigo todos os dias. Uhum. E nesse período de um ano, as lapiseiras de uma virou 32 lapiseiras, e eu tive o lanche custeado pelas vendas da lapiseira. Então foi essa, eu queria ter uma independência, tirar um peso de cima do meu pai, que eu poderia contribuir. E depois começou com outros negócios. Começou. Aí, Isabela, o que acontece? Aí eu vi que a lapiseira era bom, mas poderia ter outros nichos de negócio, né? Podia crescer, já estava na fase de... Aí eu comprava fita de videogame, não tinha locadora na época, né? Fita de videogame, aí vocês podem ver qual é a antiguidade aqui. E não expor assim o convidado. eu não usava as fitas porque eu tinha o respeito que aquilo ali era o meu negócio, eu não poderia usar elas, né? Uhum. E aí as fitas foram crescendo, daí comprava tênis, bicicleta, tudo que... Fiz um brechózinho lá na lavanderia da minha mãe, uma hora não teve mais espaço, tive que ir para a garagem. Virou o homem do brick. Isso, foi esse negócio. Começou a crescer. E aí, para o tempo, e fui trabalhar, parei de estudar na 6ª série. Tranquei os meus estudos, na verdade, sem autorização dos meus pais na época. Né? E falei, eu vou me tornar independente financeiro.
Quando chegou 13 anos, eu comecei a trabalhar. Com 16, o meu pai pergunta para mim assim: ô Piá, que lá eles falam Piá, né? Piá. No Paraná, né? Paraná. Quanto você tem de dinheiro? Eu tinha uma base, sempre levava o dólar como uma base de dinheiro, porque eu sabia que eu via falar que o dólar subia, baixava e ele podia dar lucro, né? Tinha uma parte em dólar, uma parte em dinheiro. $1.500. $1.500. Aí meu pai falou assim: sério, meu? Ele tá onde? Eu falei: tá lá em casa. Patrimônio. Ele me dá esse dinheiro. E ele saiu por um período da manhã ali do negócio dele, e ele me voltou com um Fiat 147. Mas feio. Fiat 147. Aí eu nunca me esqueço que esse primo meu, que trancou, eu usei ele para trancar minha matrícula na escola, precisava de um responsável. Quando eu falei para ele assim: eu vou começar minha vida aqui, daí ele usou um palavrão feio, que eu não vou repetir. Mas você começou muito mal. Porque um Fiat 147, já naquela época, já não tinha valor. E ali comecei a mexendo, trabalhando, fazendo uma coisa ou outra. E aos 18 anos, como eu comentei contigo, eu olhando anúncio no jornal, que antigamente se via, não tinha internet, a publicidade era diferente, a venda era diferente. No jornal, anúncios classificados, um apartamento para vender. Aqui já estavam morando em Balneário Camboriú. E aí eu peguei, quando eu vi aquilo, eu fiz assim, eu tenho esse dinheiro. Eu posso então adquirir? Aí perguntava meio sutilmente para um para o outro, assim, alguns assuntos, e será que não é uma coisa que é uma coisa falsa? Liguei para o corretor me atendeu, fui no empreendimento e comprei um apartamento de 3 quartos. Qual que foi o pensamento meu naquela época daquele apartamento? Primeiro era o valor. Pensei como Casa Bahia, né? Cabe no meu bolso, vou comprar. Pagamento, tudo, forma de pagamento, era 50% de entrada, o resto em 24 vezes. As consultoras não faziam, como hoje fazem, né? 100, 120 vezes direto. Sim. E eu peguei, adquiri aquele apartamento. E eu pensei assim, um apartamento de 3 dormitórios, 2 por andar, churrasqueira da sacada no lançamento. Eu falei: esse negócio Sim. é bom. Legal. Foi mais ou menos que ano, Leonardo? 95. 95, R$34 mil, um apartamento de 3 quartos em Balneário Camboriú. R$37.500. R$37.500. Por que eu sei bem? Porque eu controlo os números, a relação do meu pensamento, né? Sim. E aí, esse apartamento tinha um prazo de entrega aproximadamente de 1 ano, Sim. para terminar a obra, 1 ano e pouquinho, 1 ano de alguns meses. E eu fui falando com o consultor se eu poderia alterar alguma coisa, se eu poderia mudar o piso, ele me autorizou e coisa. E eu pensei que aquele imóvel ali seria minha independência de moradia. Não moraria mais na casa dos meus pais. Sim. E teria onde morar. Na época, você lembra que o chique do negócio era ser uma geladeira e um freezer, né? Eu comprei uma geladeira Consul e um freezer Consul branco. E os dois... TV 29 polegadas, que é a TV de tubão. E comecei naquilo do apartamento ali. Antes do prazo da entrega do apartamento, aí quase um ano antes, mais ou menos, assim, num prazo de 1 ano mais ou menos, o corretor que me vendeu o apartamento me ligou. Você quer vender aquele apartamento? Eu falei: não, eu comprei para mim morar, já estou colocando algumas coisas no apartamento. Aí ele falou assim: você não... Mas daí eu perguntei para ele assim: mas quanto seria o valor se fosse vender? Daí ele falou: 75 mil. Falei: pai, 37.500, 75 mil? Não pode ser pra... E eu perguntei para ele se era sério. Aí eu falei: não, qual é a tua comissão? Eu não entendia de comissão, né? Sim. Eu não sabia nada. Sim. Ele falou o valor, daí fizemos uma conclusão que era 2.500 para ele, que seria abatido o meu valor. Então eu falei: não, 77.500 eu vendo. Aquele corretor vendeu. Vendeu o apartamento. Vendeu. Primeiro negócio. Primeiro negócio. Aí o que eu vou fazer? Pego o dinheiro, e aí? Falei: eu vou comprar um outro apartamento. Aí, na época, a região que estava menos favorecida, lembrei de um senhor que tinha me dado com 10 anos de idade, ele falou: Piá, você tem vontade de ganhar dinheiro, né? Mas você pensa no quê? Eu falei assim: eu quero ter bastante imóveis, eu falei para ele.
Daí ele falou, compre aonde não está desenvolvido, aonde não tem isso, que não tem infraestrutura. Mas legal, né, essa tua fala, você disse que você ouviu lá atrás, quando você tinha 10 anos, alguém disse para você, porque isso é uma pergunta que as pessoas costumam fazer, mas será, vou comprar um imóvel onde? Aonde é que eu escolho? Esse comentário teu eu achei muito pertinente, que ele disse, então, compre onde ninguém está olhando. Isso. E aí, como eu tinha comprado esse apartamento, era entre a Brasil, esse que eu vendi o primeiro, entre a Brasil e a Central, que era bem no centro de Balneário Camboriú, a região que não estava desenvolvida tão bem era a Barra Sul. Mas o comentário daquele senhor, como é que ele disse? Compre terreno alagado, como é que você disse? Ele falou assim, PA, que PA. eu falo PA, né? Falou assim, ó, compre aonde não tem infraestrutura. Se puder comprar um terreno de banhado, muito menor, vô. Porque os caras tinham terra de graça. Naquela época não tinha problema ambiental, né? Mas... Sim. E eu fiquei com isso na cabeça. Não quer dizer que eu não fiz isso num tempo bem mais para frente. Uhum. E isso me ajudou bastante, deu um norte para mim, né? Mudou algumas questões financeiras na minha vida, por essa visão desse senhor, que era um português, era um europeu que tinha vindo morar no Brasil, que já tinha uma experiência num país mais desenvolvido que o Brasil na época. Sim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas daí eu fui, comprei um apartamento na Barra Sul, na rua 3.800, Quadra-Mar. Que na época ainda estava meio começando a desenvolver aquela região. Era uma região que só tinha movimento fim de semana. Sim. Era difícil as pessoas irem para lá dia de semana, sabe? Sim. Com a aquisição lá e a venda do apartamento ali, Marcelo, deu para mim comprar um do mesmo tamanho, da mesma proporção, 2 por andar, churrasqueira. É aquilo que eu procurava, as 2 áreas de garagem. Sim. Lá na Barra Sul, e me sobrou para comprar um apartamento de 2 quartos. Eu já não tinha mais um imóvel, eu tinha uma moradia de 3 dormitórios e sobrando um de 2 quartos. Legal. O que eu pensei 2 quartos? Foi, cara, eu não tenho estudo. Se um dia ficar ruim as coisas, pelo menos eu tenho um para alugar e tenho para comer. Sabe o quê? Manter uma despesa. E aí esse foi o processo, sabe, Marcelo? E dessa maneira eu tenho levado esse ano faz uns 30 anos, que nem eu falei, em agosto desse ano faz 30 anos que eu comprei esse primeiro imóvel e que foi feita essa movimentação. Não, fantástico. Leonardo, essa questão, às vezes as pessoas pensam, será que é o momento de investir? Quando que é o momento certo, essa fase certa para se adquirir um imóvel, para se investir em um imóvel? Qual, às vezes, alguma história que você passou, algum conselho também para dar para pessoas que têm essa dúvida, né? Uma coisa é a seguinte, o melhor momento de começar um negócio desse é hoje. É parar de perder tempo. É hoje. Eu aprendi com uma pessoa que eu respeitei muito, né? Eu tive várias pessoas que me deram nortes, assim, no sentido assim, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Sim. Ela não me ensinou, mas eu tinha um marco para chegar, eu tinha uma distância a percorrer. E ele falava assim para mim, o péssimo negócio do imóvel hoje, amanhã é um excelente negócio. Por mais caro que você pague hoje, amanhã vai ser o melhor negócio. Então, quer dizer assim, o imóvel nunca perdeu valorização, né? Claro que quem vai para o ramo imobiliário é diferente de quem busca outras alternativas de enriquecimento instantâneo, né? Sim. O imóvel, ele tem, na minha cabeça, estou dizendo pela minha experiência, né? Sim. Não sou um cara mega milionário, mas tenho um patrimônio que, graças a Deus, hoje me sustenta já há alguns anos da minha vida, algumas décadas. Certo. Eu vejo que o imóvel assim, 10 anos, 15 anos, 30 anos, né? Um imóvel de locação, ele se paga em torno de 10 a 15 anos. Às vezes eu me lembro que o primeiro imóvel que eu comprei de locação foi em 99. Eu comprei em Curitiba. Por que eu comprei em Curitiba? Porque eu tinha um sentimento que aonde eu comecei a minha vida eu queria comprar aquele imóvel. E em 99 eu comprei aquele imóvel. Mesmo você estando já em Balneário, adquiriu em Curitiba. Por que eu acreditava nisso? Aí hoje o pessoal fala, não tenha todos os ovos na mesa cesta, né? Só que não tinha Diversificar. Só que não diversificar. O que eu pensava? O Balneário Camboriú é um lugar de crescimento, né? Que toda hora está crescendo muito. Sim. E Curitiba era uma cidade estável, uma capital, aonde foram dizer assim, não está bom aqui, tá bom lá. Não tá bom lá, tá bom aqui. Então eu peguei e comprei esse imóvel comercial com o objetivo de ter mais uma renda de aluguel.
Até na época, quando eu comprei aquilo lá, meu pai falou, com esse dinheiro você fazia muito mais dinheiro. Eu falei, não, mas eu não sei qual é o dia de amanhã. Sim. E foi interessante que esse imóvel, o Marcelo, daí já fazia parte, já me fazia parte da minha vida, já me conheciam. Sim. Eu casei em 2001 e recente tive uma filha, né? A Samira. E naquele período, eu estava num período de transição na minha vida. E eu fiquei 1 ano sem trabalhar. E aquele imóvel sustentou a mim, as 2 filhas, que eu já tinha uma filha antes do casamento, Sim. e a minha esposa, com conforto de como eu estivesse trabalhando. Sim. Uhum. Tinha um carro, tinha casa, tinha moto, jet ski, lancha, tudo, sem mexer na minha vida. Eu fiquei 1 ano. Quando fez aquilo ali, eu falei, cara, esse é o caminho mesmo. Esse é o negócio. Ele é um caminho mais longo, mas ele é realista. Legal. Traz E essa até, segurança. Leonardo, uma coisa importante que nós falávamos ali quando você disse, qual foi o teu maior desafio no momento de compra de você, porque envolve, né, questões de valores e muitas vezes como é que você vai tratar as questões aí, escritora, e não entender. Como é que foi aquela tua experiência que você disse, primeiro dia que você, no mundo de negócio, meu Deus, e agora, como é que eu faço? Primeira dor de barriga lá, Marcelo, comentou. a primeira de muitas dores de barriga. É. Como eu não tinha conhecimento nenhum de imóvel, a minha primeira experiência foi uma experiência muito positiva, porque eu comprei de uma construtora Sim. que é idônea, existe até hoje essa construtora, né? Eu acabei de comprar um imóvel uns 2 anos atrás, da mesma construtora, nós comentávamos isso com o consultor, quase 30 anos depois, comprando dele, né? E nós contando a história. O que eu vejo, a questão foi o seguinte, Marcelo, toda essa transição, esse apartamento de 2 quartos, e o que acontece? Daí eu vou chegar assim. Eu falei, eu quero aumentar minha renda de aluguel, antes de chegar nessa de Curitiba, sabe? Eu peguei, que foi na mesma fase, assim, do ano de 99 e 2000. Sim. Eu falei assim, eu vou adquirir um terreno. Só que quando eu fui para adquirir um terreno, eu achava que era a mesma transição de um contrato e de uma consultora. Sim. Porque quando você compra um apartamento de construção, você sabe disso, Sim. ele não tem uma escritura. É um contrato. Sim. Eu vendi esse apartamento de 2 quartos e comprei um terreno numa avenida comercial. Quando comprei o terreno, o que eu fiz? Na minha cabeça, automático, contrato. Sim. Contrato e guardei na gaveta. Sim. Só que a partir daquilo ali, eu não sabia que tinha ônus, essas coisas. Entrou penhora, entrou discussão extraconjugal. Então, assim, foi um terror na minha vida. Eu falei, cara, eu tinha um apartamento de 2 quartos, perdi, porque esse negócio aqui tá... Traz uma insegurança, né, referente ao E patrimônio. Leonardo, e aí a importância, né, e eu costumo dizer, nós trabalhamos muito no dia a dia hoje, né, o nosso desenvolvimento dentro do trabalho no escritório, que as pessoas não têm, né, e obviamente cada um dentro da sua área, o entendimento de como ter aquilo ali e a importância de você ter uma retaguarda jurídica, alguém para poder te trazer orientações, inclusive, né, Leonardo, não sei se você chegou a passar por isso, mas tem pessoas que vão lá, fazem uma escritura do imóvel, fazem a escritura, não é nem só o contrato, fazem a escritura, botam debaixo do braço, eu fiz no cartório, achando que ela é proprietária. E de repente, mas espera aí, e alguém diz assim, não, o senhor não é proprietário. Mas como? Eu tenho uma escritura que eu fiz no cartório? Você chegou a passar por essa experiência? Meu Deus, eu não sabia que era o registro que dá propriedade. Marcelo, o que acontece? Eu também achava isso. E cometi alguns erros desses. O negócio que eu tinha uma escritura, paguei uma escritura, paguei o ITBI e tudo, e achava que estava garantido, mas não tinha levado a registro. Por que eu falava assim, mas eu vou levar registro para um outro cartório e o cara vai me cobrar tudo isso para mim não fazer nada? Então, essa é o que eu digo assim, antigamente também, né, Marcelo? Estamos falando há 25, 30 anos atrás, você ter um apoio jurídico desse, não tinha muita gente especializada. É verdade. Hoje você sabe disso, já conversou comigo algumas vezes. Sim. Você falou assim, Leonardo, hoje eu faço uma varredura em cima da pessoa. Sim. Hoje eu tenho como dar garantia tanto ao comprador e ao vendedor. Exatamente. Naquela época não tinha. A área jurídica era... Quem tinha era dono de grandes grupos. Mas nós mortais aí que andavam...
não era de praxe fazer essas consultas, né? Isso é uma coisa muito interessante do mercado imobiliário, porque ele é acessível para o empresário, ele é acessível para alguém que só quer trabalhar no mercado imobiliário. Então, assim, qualquer pessoa hoje pode trabalhar no mercado imobiliário. Sim. E essa questão de contratos, né? Nós aqui no escritório trabalhamos muito, atuamos nesse mercado imobiliário, vimos a necessidade da questão contratual, né, pai? Sim. Não somente, obviamente, para o mercado imobiliário, como para a vida de empresas, e, enfim. E passamos, e até, Leonardo, fazendo aqui um parênteses, tivemos há dias atrás agora um empresário de São Paulo, tem lá os seus negócios, fez um contato conosco e ele estava comprando um imóvel, olha isso, Leonardo, aqui em Itapema. E ele chegou né, até nós e ele dizendo assim, olha, eu quero comprar um imóvel, eu gostaria que fosse feito, que nós chamamos aí, né, uma nomenclatura bonita, due diligence, que nada mais é do que uma análise para que ao final de documentos das pessoas que estão vendendo o imóvel, como é que é, e no final nós damos um parecer. E costumamos usar 3 situações ao final no parecer. Ele pode ser um verdinho, dizendo para você, olha, o negócio pode acontecer, vai lá porque documentos, as pessoas que estão vendendo, está tudo ok. Um laranjinha dizendo assim, cuidado, tem alguns pontos. São situações que pode resolver, legal, pode se resolver e você ter, mas tem alguns pontos de atenção. E tem aquele que é o vermelhinho, que inclusive, curiosamente, nesse caso foi um vermelho, dizendo assim, foge, não faça negócio. Esse caso especificamente, Leonardo, o final do parecer deu 187 páginas, agora, 2 semanas atrás, e esse cliente, quando fomos apresentar para ele o parecer, ele mora em São Paulo, fizemos aí online uma reunião e apresentamos. E ele disse, Marcelo, eu não acredito nisso. Eu estou para comprar um imóvel de quase 2 milhões de reais e eu não tinha noção do que você está me mostrando. Sabe o que aconteceu, Leonardo? O negócio eram 4 terrenos, a construtora em tratativa, aquela história lá. Não, estamos em incorporação, fizeram, já mandaram a minuta do contrato para o cara. E aí, como fomos analisar, um dos imóveis anteriormente tinha sido feita uma permuta com outra construtora e tinha um processo em andamento da outra construtora contra aquele proprietário. Esses imóveis não estavam unificados, discussões nos demais imóveis lá daqueles 4. Resumo da ópera. O que havia ali, um problema que quem estava comprando não tinha noção, e para assinar o contrato, aí apresentamos e a construtora, o advogado da construtora disse a ele lá, quando ele foi dizer, não, eu não tenho interesse mais, eu tive uma assessoria aí, e o pessoal me apresentou algo, e eu disse, não, a construtora lá, o advogado quer falar aí com esse pessoal do parecer. E aí fomos conversar com o advogado. Uma pergunta muito simples que eu fiz a ela. Sabe o que é o problema? É que o cliente que está querendo comprar um imóvel, ele poderia comprar se ele tivesse ciência de todo esse histórico. Pode ser resolvido isso? Pode. Talvez 1 ano, talvez 2, talvez 10. E o problema não é, eu disse a ela, quem sabe a consultora vai resolver. Porque o grande problema, Leonardo, você como um empreendedor na área imobiliária, é que o teu negócio é o quê? Expertise para conhecer e entender qual que é as melhores oportunidades. Mas tem alguém especialista para te ajudar e trazer os insumos do quê? Do que é o lugar seguro para você fazer. No final da conversa com a advogada, ela disse, e eu falei ainda a ela, né? Digo, olha, primeira coisa, que na realidade a consultora nem poderia estar fazendo uma venda, porque sequer havia uma unificação e uma incorporação. Sabemos, doutora, que é prática de mercado, mas devia dizer ao cliente, o cliente tem que estar ciente que aquilo que está sendo feito ali é o quê? É um sinal de negócio, aí usa as nomenclaturas bonitas, mas em resumo, Leonardo, o que foi ali, né? A percepção desse cliente, que ele não tinha noção do caminho, e um parecer aí apresentado ao final com 178 páginas, cada terreno daquele tinha uma pendenga para resolver. No final da conversa, né, desse tempo com esse cliente, ele disse, nunca mais eu compro qualquer coisa sem fazer uma análise, porque envolve, sabe o quê? O custo dele, vai lá, 3, 5 mil reais para quase 2 milhões. Essa é a conta que tem que ser feita.
Marcelo, uma coisa que eu faço a conta é o seguinte: uma pessoa ao adquirir um imóvel, ele não está simplesmente colocando dinheiro. Ele está colocando tempo de vida dele. Tempo de vida. Porque toda vez que a gente adquire um imóvel, Marcelo, são anos de vida da gente que a gente deixou de fazer algo, que a gente abriu mão de muitas coisas, foi com esforço, foi com muita dedicação. Daqui a pouco você faz um mau negócio desse, você perde, você perdeu anos da tua vida, que não recupera. E aí você estava falando sobre isso, eu tenho várias situações que aconteceram comigo em relação a isso. Né? Uma delas foi o seguinte: a Praia Brava de Itajaí, eu via sempre com bons olhos, eu via com crescimento, tudo isso eu via. Só que os terrenos, o que acontece? Eram $3.500, enquanto aqui em Balneário era 35. Um terreno. Você vê lá na Dava para Brava, comprar 10 terrenos. 10 terrenos na Brava. Por que eu não comprei, Marcelo? Tive aquela experiência, eu falei, vou comprar um terreno ruim, eu vou perder dinheiro. Acabei não investindo na Praia Brava. Teria mudado muito mais o cenário meu econômico e patrimonial. E aí, falando sobre a questão do contrato, essas coisas assim, nós que temos essa, vamos dizer, alguns dizem terranistas, outros dizem empreendedores, outros dizem investidor de imóveis, a gente tem um pecado muito grande. Ninguém quer gastar. Marcelo, eu fiz péssimos negócios para não gastar para fazer uma análise do imóvel. No achômetro, na cara da pessoa, eu confiava na pessoa. Fiz uma permuta com uma pessoa que eu tinha confiança. Ele fez todo um embaraço de venda de unidades que não poderiam fazer. E hoje eu me complico ainda com ela. Sabe? Então, assim, a gente vê hoje que, por exemplo, assim, o amparo hoje imobiliário está muito melhor que 20, 30 anos atrás. Então, por isso que você vê as pessoas mais antigas com os imóveis ainda, vamos dizer assim, tudo enrolado na gíria coisa. Exatamente. Por quê? Porque compraram com um ônus achando que uma escritura estava salva, achando que comprou do vizinho tal, achando que comprou do conhecido tal, mas que realmente o imóvel não é dele. Na questão jurídica diz, ele tem uma posse precária. Então isso, o que acontece? Hoje eu vejo que eu tenho algumas sequelas desse negócio. Legal. E os meus filhos, ou dizer que eu não resolvo, eles vão ter que resolver. Sabe? Então essa falta de conhecimento meu, a falta de... ou a avareza de não gastar também... Dá um pouco ali, olha, interessante. Marcelo, e por que a gente acaba errando? Às vezes você tem aquele senhor que eu falava, o péssimo negócio, hoje é um bom negócio, amanhã no imóvel, ele também tinha um mau hábito. Que ele não fazia escritura e nem registrava. Para não gastar. E não pagava IPTU. Por quê? Daí ele falava, se eu pagar tudo isso, eu não posso comprar outro. Então ele levava nos contratos, não fazia escritura, né? E ficava um período de 4, 5, 8 anos sem pagar IPTU para depois negociar uma dívida lá na frente. Só que isso ele deu para resolver porque ele veio a falecer com quase 90 anos de idade. E o cara que veio a falecer antes? A família pode achar que está o cara com um patrimônio gigante. E vai ver. Insegurança não só para ele, como para a família, né? É algo... Então hoje, assim, o que eu vejo, assim, a questão da conquista, todo mundo vai conquistar, né? Mas a história de que você vai dar um doce para uma criança e ela não vai poder comer, que já está vencido. E é isso que você vai fazer com o filho, ou com a esposa, ou com uma geração que você vai deixar para frente. Ele vai achar que aquele doce está bom, mas já está vencido faz tempo, então não serve. Então o imóvel, ele tem essa característica hoje de você ter respaldo jurídico, né? Vocês fazem aí, Marcelo, né? Tem blindagem de patrimônio, tem N coisas que a gente não tinha conhecimento. Antes você falava limitada, nem existia IME. Leonardo, tem uma das coisas que nós temos feito muito hoje, né, Isabelle? Temos trabalhado com muitos, né, pessoas na área hoje, começam a construir um patrimônio, e as pessoas costumam dizer assim, mas me diga uma coisa, Marcelo, eu vou pensar em fazer, né, que a gente chama aí o planejamento patrimonial e também sucessório, mas eu só tenho um imóvel. Eu costumo dizer, Leonardo, que o quanto antes a pessoa inicia, quanto antes a pessoa começa a planejar, como em tudo na vida, como na saúde, como em outras áreas, quando você faz algo planejado, você tem menos dor de cabeça. Esse case ali que você falou do senhor, não pagar IPTU, fazer só no contrato, porque tem aí uma mentalidade antiga de contrato de gaveta, não vou... Aí corre o risco. Imagina, Leonardo, já acompanhamos situações, o dono lá, o registral, morreu. Aí o cara tem um contrato, tem que ir para inventário.
Quem é que vai pagar o custo lá do imposto no inventário para depois transferir? Euzinho aqui, ou então não dá pendenga, discussão. Um negócio que era para ser uma coisa legal passa a ser dor de cabeça. Marcelo, eu vejo assim, um dos problemas também do contrato, que eu também sofri com isso. Sim. Você tem um número de imóveis, só que o registro de imposto de renda teu. Lá. Aí você comprou um imóvel lá que custava 100 mil reais, registrou por 10 mil reais. Sim. Daqui uns anos vem uma proposta de 10 milhões de reais. Ah, o ganhozinho de Nada. capital, 15 a 22,5%. Você vai vender, Marcelo? Você fala, não, eu vou perder 30% do meu dinheiro. E aí que você vê muita gente com 60, 70 anos não querendo vender o imóvel, não porque ele não quer o lucro, porque ele vê que aquilo que ele economizou, ele está perdendo muito mais no final. Isso eu também aprendi. E quer dizer, sofro as consequências de alguma coisa. Quando eu comecei a ver isso do imposto de renda, Marcelo, eu comecei a falar assim, desculpa o termo que eu vou usar. Eu sou um cara que tem um certo patrimônio de imóveis, mas eu sou anão no imposto de renda. Vai apresentar meu imposto de renda? É de uma criança. Mas olha só que interessante, Leonardo, isso é uma outra coisa muito importante, que se você observar as pessoas que têm patrimônio no Brasil hoje, o que elas têm, Leonardo? Lá nos seus impostos de renda, cotas em empresas, ela não tem ali a relação de patrimônio muito, e quem sabe insignificante, o que elas têm? Cotas em empresas. Por quê? E alguém diz assim, né? Porque esse também foi uma questão cultural. Pessoas dizem assim, tirar do meu nome pessoa física e vir para a jurídica, questão de imposto de renda, antigamente era uma coisa mais que não se falava. Vivemos um momento hoje que se fala muito imposto de renda. Hoje qualquer coisa que você vai fazer, vem a declaração, o cara quer saber o que o cara tem de patrimônio. E aqui uma das grandes, assim, saídas, ou até, eu diria aqui, uma grande sacada das pessoas na área de negócio, que é o quê? E ninguém sabe o que ela tem. Está lá no imposto de renda, o que ela tem? Ela tem ali cotas em empresa. E o seu patrimônio está lá dentro da empresa. Né? Já falamos algumas vezes sobre isso, e você tem desenvolvido algumas estratégias, que é o quê? Quando você tem na pessoa física, você vai entrar para esse ganho de capital, que é um grande, né, situação de adversidade que vai ter um custo. Eu costumo dizer, como especialista na área de direito tributário, que às vezes é mudar a caixinha de lugar, né, Leonardo? Quantas experiências que você passou e disse assim, meu, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu poderia ter ganho uma margem melhor por uma estratégia. E volto a dizer, né, Leonardo? Hoje, quem é que paga imposto no Brasil? Imposto de renda ou imposto? Uma negociação, uma permuta, são as pessoas que não estão bem estruturadas. Porque quem pode hoje ter um planejamento, uma estruturação, ele vai pagar dentro da legalidade, mas, de novo, com uma estratégia de mudar a caixinha de lugar. Porque quando esses imóveis estão dentro da pessoa jurídica, ele tem tributações diferentes. E até pegando um gancho disso, as tuas maiores experiências foram em compra e venda, permuta, locação. Se você pudesse dar um conselho, que conselho você daria hoje? Fazer mais compra e venda? Marcelo, eu digo assim, o início tem que ser compra e venda, né? Aham. Por que que eu digo? Você tem que criar um fluxo de caixa. Você tem que ter dinheiro para investimentos. Certo. Não adianta você comprar um apartamento e falar, daqui 10 anos vou ver quanto ele vale. Beleza, vai ter a valorização, que é óbvio que vai ter, né? Sim. O empreendimento, eu digo assim, tem algum... Vamos falar de apartamento, porque é a nossa região Balneário Camboriú, né? Sim. Itajaí, qual for aqui, é a parte, imobiliária, é em cima de apartamentos, né? Sim. Então o que acontece? O imóvel ele tem uma valorização, 30%. Sim. Quando você compra ele numa questão em andamento de uma obra, ele passa 30%, daqui a pouco mais 30%, pode chegar até 90% no final da entrega. E balneário mesmo, aí vai para as alturas. Né? Então, assim, eu acho que o início tem que começar com a compra de um imóvel, Sim. de um imóvel, e venda depois, posteriormente fazendo isso. Depois, o que eu vejo assim? O melhor negócio é rentabilidade. Sim. Mesmo que ela não feche como outros tipos de investimentos, Sim. mas a pessoa tem que fazer uma conta seguinte. Muitas pessoas falam assim, dá 0,7 no retorno ou do 1% tem que dar. Eu falo assim que trabalho com 0,3. Por que 0,3? 0,3 vezes 12,
vai dar ali 3,8, alguma coisa assim, né? 3,9, mais ou menos assim ao ano. Mas e a valorização do imóvel? O cara não conta. Não conta? E isso vem para dentro. Então, assim, num imóvel locado mesmo, que seja residencial ou comercial, a pessoa está colocando um rendimento de 20% a 25%. Que não tem nada que dê isso. Mas legal. Leonardo, o que você falou agora é até uma questão prática. O primeiro imóvel que você comprou por 34, 35, vendeu por 75. Qual foi a tua maior negociação que você teve ao longo da tua história? Diz assim, Marcelo, comprei um imóvel por X e hoje, por exemplo, um imóvel desse pode estar avaliado em Y. O que você me diz? Aí é o seguinte, daí eu volto... Maior experiência tua. Aí eu volto à história daquele senhor que era um europeu, um português, e falou para mim comprar em áreas que não estavam desenvolvidas. E uma das coisas que eu fiz foi isso. Fui atrás desses imóveis. Como eu já tinha uma carteira que me sustentava a mim e minha família, não dava uma vida glamourosa, mas sustentava, né? Eu comecei a arriscar em imóveis. Eu falei assim, eu não quero mais terreno, não quero mais apartamento, não quero mais terreno de 300 metros quadrados, quero acima de 1.000 metros quadrados. Daqui a pouco eu falei assim, ó, de 1.000 já fiz, agora eu quero acima de 10.000. E essas áreas maiores, elas não estão nas áreas centrais da cidade, elas estão fora. Então foi aonde eu peguei, tive experiências de um imóvel que hoje, eu tenho 2 imóveis que eu tenho de 2012, que eu comprei na mesma época. E eu me baseio sempre por o que é melhor, né? Sim. Aonde que eu tiro? Ou é dólar, ou é o metro quadrado da cidade mais caro. Sim. Então, esses 2 imóveis eu fiz uma aposta. Até um conhecido meu está desenvolvendo um negócio, eu fiz uma aposta. Eu investi, vamos dizer, eu não vou dizer os números, né? Eu investi o número 1 num negócio que passou-se esses 13 anos, ele deu 85. 85. Vamos imaginar que você Se tivesse... fosse R$1.000, hoje ele vale 85 mil reais. Então, se você falasse hoje que esse imóvel lá era 1 milhão, hoje 85 milhões. Um imóvel que eu paguei 300, estou falando dos valores, que era 300, e hoje tem proposta de 17. 17 milhões. No mesmo período. Para ver, foram regiões diferentes, né? Foi uma região de um tipo comercial e a outra foi para uma área residencial. Agora, olha, isso é extraordinário. Isso é estratosférico. Nós estamos falando de 85 período de quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Não é... É o que eu falo, o processo é 10, 15 e 20. E relacionado a isso, Leonardo, no mercado imobiliário, o que a gente mais ouve falar? Os riscos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre esses riscos e o que você considera, isso é muito arriscado, ou até uma própria história tua, que você passou por um risco, você falou, olha, não faria da mesma forma, porque... Você deve ter risco de investimento. De investimento, Eu digo assim, eu não sei se eu sou muito otimista, e sou otimista, no imóvel não tem um risco de perda. Você não compra um imóvel por R$1.000 hoje e amanhã ele vai trazer prejuízo. Eu vou dizer assim, ó, o exemplo, tudo depois que vocês mexeram com a minha cabeça ali, me convidando, né? Esse apartamento primeiro que eu comprei por 37.500 e vendi por 77.500. Hoje ele tem um imóvel anunciado naquele edifício que tem 40 unidades. E o apartamento tem uma unidade anunciada lá, 1.700.000. Então você vê lá, Também. 35, o cara que pagou 77 e o cara que está com ele hoje na mão. Quantas vezes é o dinheiro dele? Aí eu falo assim, mas você está falando, você não põe isso numa planilha financeira. E eu desafio qualquer um. Coloque lá o teu dinheiro no dólar, corrigido, e coloque o teu dinheiro no real, corrigido. Com os índices que hoje você pega, tem internet, antigamente era papel e caneta, era tudo muito difícil. Você coloca aí quanto você gostaria de rendimento no ano. E ele não vai chegar. Eu fiz a conta deste imóvel aqui, dos 17 mil, se eu tivesse feito uma aplicação em cima do dólar, e o dólar tivesse me dado 17% ao ano, ele estava em 5 e pouco. Mas interessante, Leonardo, eu vi você falando que eu sei que você tem imóveis lá em Curitiba, você tem em Florianópolis, no Santinho, você tem em Camboriú. Não fala assim, eu tenho imóveis que eu administro. Na verdade, eu não tenho. Na verdade, isso é bom falar a verdade, eu não tenho mais imóveis, né? Sim. Eu não tenho mais imóveis, né? Hoje, o que acontece? Isso é uma coisa que eu também entendi.
E até conversei com meu filho, que é o mais novo. O dinheiro só tem propósito. O dinheiro só dá certo na mão de uma pessoa quando ela pensa assim, ó, ele não é para me servir. Eu tô aqui para servir outras pessoas. No momento que você tá para você servir, Marcelo, você vai ver que você vai ter uma casa grande, um carro de luxo e vai viajar. Sim. Ele não dá mais do que isso. Uhum. Agora, no momento que você passa para servir, você consegue tudo isso, mas consegue derramar na vida agora. Foi a questão. Uau, aí aí, Pra meu refletir. Deus. E aí, eu falando para ele, eu ia chegar, né, que eu sei que hoje você mora num bom apartamento na Avenida Atlântica, e aí eu ia entrar para dentro disso e, né, recuo quando você diz que pode ser feito com patrimônio. Gastar, ir num bom restaurante, fazer uma viagem, mas isso é o... É o tudo, né? Marcelo, e uma das coisas que eu falei assim, voltando ela dizendo o risco do imóvel, né? O que que eu penso? Eu pensava no risco do imóvel. Aham. O que que eu pensava? Como eu não tinha estudo, volto a dizer, aquela história. Uhum. Eu falava, qual o meu custo de vida? Ah, o meu custo de vida é 10. Se eu tiver um imóvel de 1 milhão, que eu sempre falo assim, eu tenho esse, deixa na prateleira, uma hora pega, fica lá no depósito. Você pega um imóvel de 1 milhão e divide pelos meses que você vai estipula de vida. Acabou. O mais errado é que você não faça nada com aquele imóvel. Sim. E venda ele no período, você fez a tua aposentadoria, tua da esposa. Então, isso foi também os gatilhos que eu fiz. Falei assim, se nada der certo, um apartamento de X dormitório, eu vender, eu vou viver 20 anos, vou viver 30 anos. Sim. Já era o suficiente. E aí, e aí que eu entendi o seguinte, Marcelo, que eu conseguia fazer isso na vida de outras pessoas, que eu conseguia fazer na vida dos meus filhos, que eu conseguia fazer na vida da minha esposa. Então, isso foi uma maneira, uma ferramenta que deu vontade de avançar, sabe? Então, assim, eu digo assim, o imóvel não é que eu seja, me empolgue muito com ele, seja o que eu faço que seja o melhor. Mas a gente vê assim, ao longo dos anos, volta lá na época de Jesus, volta lá na Bíblia. Pelo que os caras brigavam? Por território, por terra. Hoje tem guerra, por quê? Por terra. Então um espaço, e eu digo assim, o imóvel ele te dá uma coisa. Ele te dá poder. De que maneira? Quando você tem um imóvel teu, você tem propriedade, não é isso? Não diz que é uma propriedade? Propriedade. Você tem propriedade. Então você tem uma propriedade e no mesmo tempo você tem uma autoridade. Opa, eu moro num prédio, mas eu tenho... as pessoas têm que me respeitar. Eu faço parte. Isso Tem aqui é direito, meu. né? Então, isso tudo, o imóvel, eu digo assim, ele é libertador, ele é transformador. Então, não tem outra coisa. Eu digo uma história que quem é mais jovem acompanha, né? E gosta de ver Bill Gates, quer saber a história de Elon Musk, quer saber a história. Todo mundo quer saber essas histórias, né? Mas você olhar a história do McDonald's, a história de qualquer grupo varejista grande, o que acontece que esses caras entendem? O negócio no lucro não estava no hambúrguer. Estava no quê? E nem na franquia que ele cobrava lá os royalties. Estava em comprar imóvel e locar imóvel. Foi a virada do McDonald's. Eu tenho alguns amigos que têm loja de linha branca, que é essas ela é doméstica, essas coisas assim. E que todo mundo está indo para isso. E eu indiquei para uns que façam isso. Sim. Eu tenho um senhor que eu admiro ele muito. Começou com uma história muito simples, muito humilde. Ele saiu de uma carreira profissional estável para montar uma loja dessas de artigo de linha branca, que nem eles falam, né? E ele era um gerente de banco. Cara que saía 3, 4 vezes para jantar por semana, que viajava com a família e tal. E ele tinha uma posição. Uhum. Só que esse gerente de banco, o que acontece? Eles sabem da vida de muita gente. E ali é um laboratório para o cara aprender, né? O empresário. E eles sabem onde que o cara está errando. Aham. E esse senhor tinha um cliente que o cara era de uma loja dessas aí. E ele estudando, pediu a conta para montar uma para ele. E ele contando isso para mim, eu sei, porque eu fiz visita com ele em algumas lojas. Sim. E ele pegava e falou assim para mim, Leonardo, o que eu gastava de janta com a minha família de semana, eu comecei a comprar um colchão de solteiro, um beliche, um guarda-roupa aglomerado, sabe aquelas coisas, né? E comecei a estruturar uma loja. Hoje ele tá na Forbes, esteve já na Forbes, tudo, Legal. sabe? E ele fez isso. Eu fazia um churrasco fim de semana em casa, que era mais barato. E esse senhor, o que acontece? A história dele,
o que eu quero chegar à história? Ele ficou muito grande, mas ficou muito grande. E aí eu falava para ele, mas o senhor tem uma coisa, o senhor tem que tirar daí de dentro e começar a fazer imóveis. Porque ele chegava num empreendedor, chegava, por exemplo, eu conheci ele através disso, né? Querendo que eu fizesse uma loja para ele Locar. locar. E ele me contou os percentuais, aí eu comecei a aprender quanto que fatura e quanto dá, né? E quanto é possível eles pagarem. E aí eu falei, e o senhor tornar o proprietário e alugar para sua própria empresa? E cria isso aí para sua esposa. Hoje ele fez isso, já faz alguns anos. Legal. Então hoje os filhos tocam a empresa, né? Sim. E ele tem a administradora de alocação de imóveis para fazer as lojas deles. Não sofre com mais mudança de ter que mudar endereço, porque o imóvel dele é próprio. Então, o imóvel ele tem um leque muito gigante, né? Se a gente for falar... Legal, é muita coisa interessante, né? Leonardo, para nós aí estarmos indo para a nossa conclusão, que conselho você daria para a pessoa que está pensando em investir? Você falou muito na área imobiliária, e que como é que ela poderia, imagina, não tem nada, né? Um jovem aí, ou quem sabe até já com um pouco mais de idade, de dizer assim, como é que eu posso iniciar esse, que conselho você daria? Marcelo, o que acontece? Hoje eles não têm classificado, né? No jornal, mas eles têm classificado na internet. Sim. Eu digo assim, quando a gente não tem, Marcelo, e o slogan da Casa Bahia para mim funciona muito, é eles procurarem uma oferta de algo que cabe no bolso deles. Sim. Ah, mas eu vou pagar muito mais caro. Mas eu posso pagar. Uhum. Se ele adquirir o primeiro espaço, é o que eu digo assim, a gente não pode querer começar da cobertura, né, Marcelo? A gente tem que começar da fundação, e isso é difícil, né? Sim. Então, se você, puxa, eu não tenho condições de ter em Balneário Camboriú na área central. Foi o caso que eu fui lá para Barra Sul, Sim. né? Lá há quase 30 anos atrás. Então, o que acontece? Puxa, esse jovem vai procurar onde ele tem um nicho que ele possa comportar, sabe? Eu falava muito no passado, assim, hoje nós estamos conversando em você assim, Marcelo, que os jovens podem se unir. Puxa, eu não consigo comprar um apartamento sozinho, mas ele com 4, 5 amigos, porque todos eles querem crescer. Uhum. Junta lá 4, 5 amigos e começa a pagar uma parcela junto. Vamos fazer, ó, nós vamos fazer um caixinha para nós. Chega lá na frente, olha, juntamos 100 mil reais, daqueles R$ 1.000 que nós investimos, hoje valorizou, tá 150 mil reais, divide pela fração, cada um pega o seu dinheiro e começa a... É o que eu digo, você tem que criar primeiro, o primeiro start. Legal. Até porque, Leonardo, hoje eu imagino que você olha, e até é interessante, né? Que não necessariamente, eu sei que você tem imóveis na Avenida Atlântica e você tem imóveis em Camboriú. E às vezes o cara pensa, não, mas valoriza mais aqui. Não necessariamente, né, Leonardo? Isso a pessoa tem que entender, né, Marcelo? Aonde está uma das coisas que eu saí fora, não é o caso de Balneário Camboriú, né? Mas vamos pegar um caso do Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, a área mais valorizada comercial. Não estamos dizendo residencial, tá? Comercial. Tudo vamos dizer comercial. Uhum. Chamava-se Calçadão. Onde os pontos de calçadão custavam preço de imóveis. $250 mil um ponto. E o cara não estava vendendo a sala, estava vendendo um ponto, um espaço. Uhum. E hoje você vê assim o calçadão não com aquela valorização. Não tem a valorização. Isso aconteceu na Rua 15 de Curitiba, né, onde os árabes lá eram donos daquilo. Por que acontece isso, Marcelo? Porque como são espaços pequenos e muito valorizados, fica na mão de 5, 6 pessoas. E quando você não tem espaço para compartilhar na mesa com alguém, você vai arrumar outro lugar para sentar, não é isso? Uhum. Então aí começa a crescer em outras regiões. E aí começa a ser criados bairros, começa a criar núcleos de cidades. Ou hoje um mercado que a gente fala assim, hoje não tem mais como fazer uma cidade há muitos anos, mas tem como fazer novos núcleos, que tem centros de serviço, tem residencial, comercial. Que é os bairros cidade agora, né? Então, quer dizer, não pode mais fazer uma cidade inteira, mas você consegue fazer uma cidade que produz muito mais que aquela antigamente. Porque uma cidade daquela antigamente levava 100, 150 anos. Sim. Uma cidade dessa aqui, em 30 anos, ela já explodiu. Então, hoje o mercado, eu digo assim, é muito melhor e muito mais fácil. Agora, finalizar essa história assim, todo mundo acha que é um mar de rosa. Não é. Aí eu comentei com vocês, né, antes de a gente começar, que eu assisti aquele Aprendiz do Trump. Trump. Ali é uma realidade.
Quando você começa a aparecer, quando você é uma sementezinha, está embaixo da terra, as pessoas Ninguém passam dá por cima, bola, ninguém né? te vê. Mas daqui a pouco começa a crescer, aí você começa a ter problema com o órgão público, com pessoas. Por que que acontece? E isso também é uma questão da tua, que há uma possibilidade de blindar, sabe? Naquilo que você veio falando, Marcelo. Então, assim, isso aí, o que o Trump sofreu, e sofre até hoje, né? Prisão, condenação, bloqueio de bens, sofre N A coisas. vida de um Estamos dizendo assim, a gente sofre tanto de uma pessoa física, de um órgão público Sim. e de uma esfera federal. Uhum. Então, assim, essa blindagem hoje todo mundo está começando a ver. E precisa, Marcelo. Precisa. Sabe, eu tive casos assim meu, que às vezes, para gerar uma multa, a pessoa lançava um negócio em cima do meu negócio para tirar esse problema, sabe? Um querendo mudar uma rua para prejudicar o meu comércio e ficar fechado. Quantas pessoas eu vi sofrer isso? Leonardo, aí eu pegaria um gancho aqui, vamos lá. O que significa uma assessoria de alguém pensando nessas estratégias? Deixa aí, faz diferença ter uma assessoria jurídica, alguém pensando estrategicamente. Porque eu digo sempre, não basta assessorar juridicamente, você tem que desenvolver uma estratégia que isso muda tributo, incômodo na hora das negociações, dentre outras coisas. E um gancho também, Leonardo, o que você acha sobre essa questão, né, de leilão? Como é que funciona, né? Porque a princípio todo mundo olha e fala, é uma oportunidade, mas também tem os seus riscos. Você já teve alguma experiência nessa área? Uma das coisas assim, ó, eu nunca comprei um imóvel de leilão, sabe? Uhum. Por quê? Pelas ranhaduras que ele teve no processo, além de vir falando de contrato, às vezes de escritura mal feita, todas essas elaborações. Então eu tinha um pouco de receio. Porque o leilão antigamente, vamos dizer antigamente, não muito tempo, há 10 anos atrás, você comprava, mas você tinha o direito, mas não tinha posse. Hoje mudou bastante. Não estou dizendo que não tem alguns problemas no leilão, mas hoje o poder jurídico é muito mais claro. É o que hoje, né, eu vou chamar o teu pai, tem uma expertise e entende disso. Então hoje, por exemplo, assim, para quem quer investir no leilão, volta àquele processo. Busca um apoio jurídico. Uhum. Posso comprar dessa determinada ação que entrou, porque a nossa garantia antes, no passado, qual que era maior? E eram poucas que ia para isso. Eram as trabalhistas. Exato. Porque outros tipos de cobranças era muito frágil. De você comprar, a propriedade era tua, mas não a posse. Então, mas hoje é um grande negócio, pode se comprar, você tem uma posse imediata Tendo essa segurança jurídica de onde você está indo, diz assim, ó, um bom investimento. hoje nós não temos como sair da questão de um apoio jurídico, sabe? Uhum. E eu vou dizer assim, hoje o apoio jurídico está muito acessível. Claro que existem profissionais e profissionais, né? Uhum. Tem pessoas que acham que sabem e tem pessoas que sabem. Exato. O Marcelo veio esclarecendo e eu vim assim, pescando o Marcelo. Eu gosto de detalhar, né? E quando ele fala, eu falo assim, ele sabe o que está falando, sabe? Então, isso aí é uma questão. Não estou falando isso porque eu sou amigo do Marcelo, estou falando de verdade, tá? E é real mesmo. Então, assim, isso é muito bom. Eu vejo que você entrou num lado que eu me apaixono, que é essa parte de dar um crescimento com segurança, né? Não adianta ter os pila lá para comprar um negócio, não adianta querer segurar a escritura ou segurar IPTU que não vai dar problema, né? Exato. Então, esse aí faz uma parte do planejamento. Pelos que o Marcelo me passou, os custos não são elevados como era no passado, entendeu? Mas tem aquela coisa, assim, você como mulher, né? É um procedimento, né? Então, um procedimento estético errado pode deixar marcas. Então, um profissional errado nessa área pode te deixar uma sequela. Com certeza. Mas, Leonardo, queremos aqui, né, Isabelle, agradecer muito a tua presença. Rapaz, conheço você há mais de 20 anos, mas conheci hoje coisas tuas da história lá da lapiseira, que essa eu levo para mim, o que foi ali, né, esse início da tua trajetória. Parabéns pelas tuas experiências, pelo teu desenvolvimento de trabalho, e nos alegrou muito, nos honrou muito a tua presença aqui no nosso Nevescast, né, Isabelle? Verdade. Obrigada, Leonardo, por compartilhar tuas experiências, tuas histórias, que com certeza enriquece todo mundo que está ouvindo. E você também, obrigada a você, ouvinte,
que permaneceu até o final desse podcast conosco. Muito obrigada de novo, Leonardo. Obrigada, pai. E acho que é isso, podemos encerrar. Então, quer falar alguma coisa para finalizar? Palavra para encerrar aí, para nós. Eu agradeço primeiro pelo convite de vocês, né? Sim. Pela equipe aí, todo mundo que tem empenhado nesse projeto. Sim. E a minha fase é a seguinte: qual é o melhor momento? É hoje. É hoje. Né? Mas busca o seguinte: primeiro busca o conhecimento. Busca entender, busca se proteger. Por que acontece? Quando você sai da barriga da mãe, você já está lutando por uma vida. E no processo do negócio é a mesma coisa. Então, isso é a minha experiência. Fica a dica aí para os nossos ouvintes e até a próxima. Legal. E eu quero aqui aproveitar, agradecer a equipe nossa, Vinícius, Vitor, Rodrigo. Obrigado. Obrigado aí. Gabriela Neves, que também está ajudando. Gabriela Neves faz parte, as pessoas que nos ajudam aí. Obrigado. Até a próxima.